Para ver um mundo em um grão de areia e um céu em uma flor silvestre, segure o infinito na palma da sua mão e a eternidade em uma hora. O mago é o mais misterioso e fascinante de todos os arquétipos. A consciência humana desde os tempos antigos é evidente ao dar uma olhada rápida em todos os mitos, lendas, literatura, filmes e videogames em que ele aparece. Na literatura ele frequentemente aparece como um velho sábio, um vidente, um eremita ou um louco que vive longe da civilização e em contato com a natureza, os animais e o luminoso. O mago é uma pessoa que obteve acesso ao conhecimento esotérico ou oculto, trazendo o espiritual para o material. Ele tem o que o artista visionário inglês William Blake chama de visão quádrupla. É um vislumbre da eternidade, onde as menores coisas do mundo têm um significado cósmico. Assim, o mago tem um relacionamento profundo com o reino invisível que coexiste conosco, mas em um nível diferente de realidade ou consciência. O mago é o mentor ou guia do seu povo e até do rei. Antigamente, quando um rei era possuído por sua raiva e queria punir outros injustamente, o mago, com pensamento ponderado e racional, despertava novamente a consciência e o bom senso do rei, libertando-o de seu humor tempestuoso. O mágico da corte, na verdade, era o psicoterapeuta do rei. Os governantes que não seguiram o conselho do mago tinham maior probabilidade de se tornarem ditadores tirânicos, levando à queda de seu império. O mágico tornou-se sempre presente em nossa consciência coletiva, o professor Dumbledore em Harry Potter, ou Gandalf em O Senhor dos Anéis, os mestres Jedi Yoda e Obi-Wan Kenobi em Star Wars, etc. No início da jornada do herói, o jovem herói recebe assistência de seus mentores que possuem poderes mágicos, para que possa adquirir conhecimentos e habilidades práticas para vencer seu dragão e reunir o ouro e reparti-lo com o seu povo, permitindo que o herói amadureça até a idade adulta. O mago é um iniciado em conhecimentos secretos e ocultos de todos os tipos. Todo conhecimento que requer treinamento especial para ser adquirido é domínio da energia do mago. O arquétipo do mágico mais popular é Merlin da lenda arturiana, que inspirou nossa ficção popular moderna. Ele é um sábio com dons de clarividência, profecia e poderes mágicos. Ele faz parte do gênero literário do romance de cavalaria, que evoca magia, cavaleiros heróicos, dragões e donzelas angustiadas. Merlin é o conselheiro do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda que embarcam em uma missão em busca do Santo Graal. Embora Merlin permaneça quase todo escondido no fundo, sua presença é sentida. O arquétipo do mago se destaca como uma figura estranha, misteriosa, distante e às vezes até perturbadora. Merlin foi gerado por um incubo e nasceu de uma virgem inocente. Ele é uma criança prodígio, um produto do terrestre e do sobrenatural. Merlin é um profeta enviado do inferno, o anticristo, cujo nascimento tem como objetivo reverter o efeito da tortura do inferno por Cristo. O lado luminoso de sua mãe, porém, acaba triunfando, e Merlin se torna a personificação do homem inteiro, o eu, uma figura que mantém a união dos opostos, claro e escuro, em um só ser. Essa luta de opostos também surge quando Merlin diz ao rei que há um dragão vermelho e um dragão branco lutando sob o reino, razão pela qual as paredes de sua torre continuavam desabando. Isso é algo que as pessoas não tinham consciência, mas que mesmo assim sentiam. Merlin possui a capacidade de ver as profundezas e diagnosticar as raízes de um problema que não pode ou não será visto na superfície. Antes da lenda arturiana, no entanto, Merlin tinha raízes na mitologia galesa como Bardo Myrddin, o selvagem, que enlouqueceu depois de se envolver em uma guerra e fugiu da civilização para se tornar um homem selvagem das florestas e uma referência, talvez, ao romano. Invasão dos druidas nas antigas culturas celtas. Depois que Merlin desapareceu do mundo na floresta, as pessoas ainda ouvem seus gritos, segundo a lenda, mas não conseguem entendê-los ou interpretá-los. A figura de Merlin surge da tensão entre o paganismo e o cristianismo. O psiquiatra e psicanalista suíço Carl Jung escreve: "O mágico preservou em si um traço de paganismo primitivo, ele possui uma natureza que ainda não é afetada pela dicotomia cristã e está em contato com o inconsciente ainda pagão, onde os opostos estão lado a lado em seu estado original e ingênuo, fora do alcance da pecaminosidade, mas passível de ser assimilado pela vida consciente, para gerar tanto o mal quanto o bem com a mesma energia demoníaca. Portanto, ele é um destruidor e também um salvador. Esta figura é, portanto, preeminentemente adequada para se tornar o portador do símbolo de uma tentativa de unificação.
Junto com Merlin, o outro grande arquétipo do mágico é Thoth, o antigo deus egípcio da sabedoria, magia escrita, que mais tarde foi sincretizado com Hermes, o mensageiro grego dos deuses e Psicopompo, resultando em Hermes Trismegisto, o sábio e mago a quem todos os buscadores da verdade dedicaram as descobertas de sua sabedoria, incluindo a Tábua de Esmeralda, e várias obras conhecidas como hermética, relacionadas por um lado com astrologia, medicina, botânica, alquimia e magia, e por outro, com ensinamentos religiosos, espirituais ou místicos. Os escritos herméticos contêm uma grande quantidade de magia, como pode ser visto nos papiros mágicos gregos, que mostram uma coleção de centenas de feitiços, fórmulas, rituais e hinos que abrangem quase todas as situações imagináveis, e nos Ciranídees, que ilustra as forças secretas de natureza e como eles podem ser aprendidos e usados magicamente para garantir sucesso, proteção e cura. Embora os estudiosos clássicos tenham denegrido esses textos mágicos como meramente supersticiosos, outros os veem como uma coleção de grande literatura religiosa. Os praticantes de magia têm uma longa história de perseguição, pois a magia era considerada heresia, uma expressão indesejável e imprópria da religião e a religião do outro. Isto provocou um período intenso de caça às bruxas, especialmente na Europa moderna. A magia é, na verdade, a sombra da religião, representando as suas qualidades desconhecidas, reprimidas e ocultas. A astrologia tornou-se astronomia e a alquimia tornou-se não apenas a química, mas também, segundo Jung, a precursora de nossa moderna psicologia do inconsciente. Nesse sentido, a magia também é chamada de mãe da ciência. Apesar da perseguição dos magos, eles não puderam, é claro, ser expulsos ou nenhum dos arquétipos do inconsciente coletivo pode ser. A analista junguiana Marie-Louise von Franz escreve: a magia é provavelmente uma das atividades espirituais mais antigas do homem. Sempre que surge uma nova atitude consciente, o antigo conhecimento, a atitude anterior, desce ao nível da magia. A magia é, portanto, a forma mais antiga de conhecimento e atividade espiritual e religiosa que foi substituída por uma nova atitude religiosa espiritual e, portanto, voltou a cair numa condição mais inconsciente. Uma das formas mais antigas de magia eram os rituais de fertilidade, usados para propiciar os deuses a fim de garantir colheitas abundantes e mulheres férteis. Isto funciona através da magia simpática, que se baseia no princípio da correspondência. Propõe que se pode influenciar algo com base na sua semelhança com outra coisa, semelhante afeta semelhante, de modo que as forças da natureza sejam influenciadas pelo ato realizado no ritual. Por exemplo, as pinturas rupestres paleolíticas foram associadas à magia da caça. Talvez essas pinturas tenham sido feitas para representar uma caçada antes de ela começar, ou para consagrar o animal a ser morto. Os humanos tiveram impulsos mágico-religiosos ao longo de toda a história registrada e, presumivelmente, antes. O feiticeiro é o nome de uma pintura enigmática encontrada em uma caverna francesa conhecida como o Santuário, foi feita por volta de 13.000 a.C., e parece ser algum tipo de grande espírito ou mestre de animais. Na antiga Mesopotâmia, encantamentos mágicos eram escritos em tábuas de argila cuneiformes. Os rituais eram realizados pelos aipu, que eram versados nas artes mágicas, mas provavelmente também em medicina, sacerdócio e estudos. Os mágicos costumavam servir como conselheiros de reis e grandes líderes, e a magia apotropaica era usada como defesa contra feiticeiros malvados e para banir o efeito de influências malignas, como maldição ou mal-olhado, com a ajuda de amuletos de boa sorte, amuletos, talismãs, certos gestos, etc. Hoje ainda batemos na madeira para afastar o azar. A magia apotropaica tornou-se difundida na Grécia Antiga. O deus sumério em que era associado a magia e considerado a fonte suprema de todo o conhecimento arcano. Para os antigos mesopotâmicos e antigos egípcios, a magia era um modo de vida. Eles não faziam distinção entre ciência racional e magia. Os egípcios divinizaram a magia na forma do deus Heka. O princípio principal centrava-se no poder das palavras para dar vida às coisas. Podemos comparar esta ideia com a palavra mágica ou abracadabra, que apareceu em escritos gregos tardios e foi usada como uma inscrição em amuleto, principalmente para vencer doenças, e está possivelmente relacionada com o deus gnóstico Abraxas. Embora o significado da palavra seja incerto, alguns a traduziram como eu criarei enquanto falo.
Isso também corre paralelo à criação do mundo em Gênesis, lhe disse Deus, haja luz, e houve luz. Outra palavra mágica popular de hoje é hocus pocus, que pode derivar das palavras hoc est corpus ou na missa latina o este é o corpo, o de Cristo. Para os egípcios, a magia estava presente no nascimento, na vida, na morte e na vida após a morte. Na vida após a morte, cada indivíduo passaria por uma pesagem do coração, onde o coração seria pesado em uma balança contra uma pena. Aqueles que tinham corações puros e levavam uma vida de virtude equilibrariam a balança e começariam sua longa e árdua jornada para Aru ou o campo dos juncos, paraíso na mitologia egípcia. O falecido enfrentaria vários desafios e obstáculos, e acreditava-se que os feitiços mágicos forneciam proteção e orientação. Eles podem ser encontrados no livro egípcio dos mortos e têm como objetivo auxiliar a jornada de uma pessoa morta pelo submundo. Os mágicos costumam ter tomos antigos chamados grimórios ou o livro de feitiços. O Giatawak, traduzido como o Objetivo do Sábio, também conhecido como Picatrix, é um livro de 400 páginas escrito por volta do século X ou XI, que resume trabalhos mais antigos sobre magia e astrologia, e se baseia na hermética e ideias filosóficas neoplatônicas. No cânone bíblico, o rei Salomão é uma figura conhecida por sua sabedoria e piedade. Porém, nas obras apócrifas ele não é associado apenas à sabedoria, mas também à magia e ao ocultismo. No Testamento de Salomão, ele conversa com demônios. Por meio de um anel mágico, o selo de Salomão, ele aprende a controlar e comandar demônios para acelerar a construção de seu templo. A chave de Salomão é um grimório que descreve os preparativos necessários para certas operações mágicas. Ele fornece instruções para a criação e consagração de ferramentas mágicas para invocar espíritos, muitas vezes para obter conhecimento, poder ou assistência em vários empreendimentos, bem como os materiais apropriados, o tempo astrológico e os símbolos mágicos. Antes da invocação, porém, é preciso purificar-se, criar um círculo mágico e rezar pela proteção de Deus. Talvez o grimório fictício mais famoso seja o Necronômicon escrito pelo louco árabe Abdul al-Yazrid, que aparece nas obras do escritor de terror H.P. Lovecraft. O título lhe apareceu em sonho. Não se sabe muito sobre seu conteúdo, exceto um dístico rimado, daquele que pode mentir eternamente não está morto. E com éons estranhos até a morte pode morrer. Al-Yazrid adorava entidades cósmicas conhecidas como os grandes antigos e deuses exteriores, antes de sua misteriosa morte. Personagens Lovecraftianos ficam fascinados pela busca do conhecimento proibido e acabam caindo na loucura ou na morte pela revelação dele. Lovecraft revela um profundo desejo humano de que arriscaríamos nossas vidas para obter acesso ao conhecimento oculto. No entanto, é preciso ter cuidado com a sabedoria imerecida. Não existem atalhos para a iluminação. Um dos principais arquétipos do nosso tempo é o aprendiz de feiticeiro. Este arquétipo é retratado por Goethe. Quando um feiticeiro sai de sua oficina, ele deixa seu aprendiz para trabalhar nas tarefas domésticas. O aprendiz se cansa e encanta uma vassoura para fazer o trabalho por ele, infundindo-a com espíritos invocados. As coisas começam a ficar fora de controle e o aprendiz não sabe como desfazer o feitiço. O feiticeiro retorna e rapidamente quebra o feitiço, dissipando os espíritos antes que pudessem causar mais danos. A história termina com a afirmação do velho feiticeiro de que apenas um mestre deveria invocar espíritos poderosos. Como diz Goethe, dos espíritos que convoquei, agora não consigo me livrar novamente. Esta é a caixa de Pandora, uma fonte de grandes e inesperados problemas. Uma vez aberto, não há como voltar atrás. O arquétipo do aprendiz de feiticeiro retrata os Zeitgeist do século XXI, de energia nuclear, engenharia genética, clonagem, realidade virtual, inteligência artificial, etc. Estamos a entrar numa era pós-humana, colocando novos desafios existenciais à condição humana. Construímos um sistema sem o qual não podemos viver e, ainda assim, o indivíduo dentro do sistema pode ser eliminado. À medida que o tempo passa, as invenções tecnológicas podem tornar-se extensões e substituições dos nossos músculos, do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, dos nossos olhos e ouvidos, e até dos nossos órgãos reprodutivos, a tal ponto que as fronteiras entre a biologia e as engenhocas mecânicas praticamente desapareceram.
A ciência materialista, no seu esforço para obter conhecimento sobre o mundo da matéria e para controlá-lo, gerou um monstro que ameaça a própria sobrevivência da existência humana. Além disso, o estresse e as exigências excessivas da vida moderna, a alienação e a perda do sentido da vida e dos valores espirituais geraram em muitas pessoas uma necessidade consumidora de fuga e de procura do prazer e do esquecimento. As pessoas estão lentamente sendo alienadas de seus corpos, umas das outras e da natureza. Como veremos mais adiante, a integração do arquétipo do mago é essencial para enfrentarmos esses problemas. Em seu trabalho sobre a literatura inglesa do século XVI, o escritor britânico C.S. Lewis destaca como nas histórias medievais a magia tinha uma qualidade fantástica e feérica, enquanto na Renascença ficou ligada à ideia de conhecimento oculto que poderia ser explorado através de livros e rituais. Os estudiosos mergulharam em livros misteriosos, pronunciando palavras terríveis, e as almas ficaram em perigo. A magia tornou-se uma atividade potencialmente perigosa. O mágico, alquimista e astrólogo alemão Johann Georg Faust aparece como o adepto arquetípico da magia renascentista nos séculos XV e XVI, tornando-se objeto de lenda popular após sua morte. Nas obras de ficção, o Dr. Fausto aparece como um homem que se cansa do conhecimento humano e conclui que só vale a pena aprender magia. Ele assina um pacto de sangue e vende sua alma ao diabo, em troca de poderes mágicos por vários anos. No final do contrato, porém, ele é levado para o inferno. As opiniões de Heinrich Cornelius Agrippa sobre a magia foram revolucionárias neste período e, nos seus 3 livros de filosofia oculta, ele explora os poderes da magia e a sua relação com a religião, rejeitando formas proibidas de feitiçaria. A sua obra é inspirada na magia cabalística e hermética de Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola, onde a tarefa do mago é explorar os segredos da natureza para revelar a maravilha da obra de Deus e inspirar um amor mais ardente ao Criador. O alquimista e médico suíço Paracelsus combinou medicina com magia e liderou uma revolução médica. Ele introduziu seres elementais e viu o cosmos como interligado, atribuindo significado espiritual aos elementos naturais. John Dee foi um matemático, astrônomo e mágico inglês que serviu como conselheiro da rainha Elizabeth I. Ele acumulou uma das maiores bibliotecas da Inglaterra, que atraiu muitos estudiosos. Juntamente com Sir Edward Kelly, um ocultista evidente ou observador de cristais, eles criaram a linguagem angelical ou enoquiana, que supostamente lhes foi revelada por anjos durante suas interações místicas. A alquimia também ressurgiu neste período. Segundo a lenda, Nicolas Flamel, um escriba francês, descobriu a pedra filosofal e alcançou a imortalidade. Uma obra notável é As 12 Chaves, atribuída a Basil Valentini, provavelmente um pseudônimo usado por um ou mais autores alemães, e publicada por Johann Todd em 1599. Apresenta uma descrição alegórica dos 12 passos pelos quais a pedra filosofal pode ser criada, permitindo transformar metais básicos em ouro. Mercúrio, a contraparte romana de Hermes, é outra figura da totalidade crucial na alquimia, pois representa a pedra filosofal. Jung escreve: Mercúrio está no início e no fim do trabalho. Ele é metálico, mais líquido, matéria, mais espírito, frio, mais ígneo, veneno e, ainda assim, poção de cura, um símbolo que une todos os opostos. Os historiadores distinguiram entre baixa magia e alta magia. A magia baixa é a magia popular, frequentemente associada a feitiços, encantos e bruxaria simples. Também é chamada de goetia e era vista como magia fraudulenta ou enganosa, em oposição à alta magia ou teurgia, que era considerada magia divina. Também podemos distinguir entre magia branca e magia negra. A magia branca é o uso dos poderes da natureza e da mente a serviço do bem. É altruísta e virtuoso. Toda magia branca deve ser apoiada por um forte caráter moral que resulte em maior iluminação interior, um pré-requisito para a prestação de serviços heróicos à humanidade. O mago branco não se identifica como detentor do poder mágico, mas sim como um canal do poder divino que torna esse serviço possível. O fim de toda sabedoria é compreender a relação profunda entre o ser humano e seu Criador, e esta relação é a ágape, a forma mais elevada de amor, que é altruísta e sacrificial, comprometida com o bem-estar dos outros. Assim que alguém entra em decadência moral e usa a magia para fins egoístas, ela se torna magia negra, uma fonte de medo e pavor.
O mago negro abusa de seu poder para seu próprio ganho egoísta, a fim de controlar outros ou infligir danos a outros. Assim, quando algo é feito para ajudar alguém, é magia branca; quando é feito para fins prejudiciais, é magia negra. Jung escreve: a magia exerce uma compulsão que prevalece sobre a mente consciente e a vontade da vítima. Uma vontade estranha surge no enfeitiçado e se mostra mais forte que seu ego. O único efeito comparável passível de verificação psicológica é aquele exercido pelos conteúdos inconscientes, que pelo seu poder convincente demonstram a sua afinidade ou dependência da totalidade do homem. Mágico, mago e feiticeiro são frequentemente usados como sinônimos, embora existam diferenças sutis entre eles. De modo geral, mágico se refere a qualquer pessoa que pratica magia. Um mago é tipicamente um velho sábio que estudou as artes mágicas durante um longo período de tempo, e um feiticeiro tem um dom inato com magia ou ganhou poder mágico através de pactos com entidades sobrenaturais, que geralmente é associado à bruxaria e voodoo. Os encantadores são conhecidos por sua habilidade de lançar feitiços, muitas vezes envolvendo objetos mágicos, amuletos e talismãs, enquanto os necromantes usam magia para se comunicar com os mortos e invocar seus espíritos com o propósito de prever eventos futuros ou descobrir conhecimentos ocultos. Os misteriosos druidas nas antigas culturas celtas não deixaram relatos escritos, embora a referência mais antiga conhecida a eles date do século IV a.C. O estudioso grego do século I a.C., Alexander Polistor, referiu-se aos druidas como filósofos que foram inspirados por Pitágoras, a imortalidade da alma, e pela metempsicose, a transmigração da alma, especialmente sua reencarnação após a morte. Místicos e gnósticos engajados em meditação, oração e rituais a fim de alcançar a gnose, conhecimento pessoal ou experiência direta do divino, para alcançar a unidade com o centro que está profundamente dentro de si, unindo sua vontade com a vontade de Deus, tua vontade ser feito. O xamã está amplamente presente em certas tribos siberianas e nativas americanas. Ele deve seus poderes à comunhão mística com o mundo dos espíritos, tornando-o, como diz Mircea Eliade, um técnico do sagrado. O chamado xamânico envolve algum tipo de doença ou crise psíquica. Depois de passar por essa provação e se curar, o xamã é capaz de curar outras pessoas. Se conseguirmos atravessar a noite escura da alma, seremos iluminados por uma centelha inextinguível, fonte de toda luz. Toda a escuridão do mundo não pode extinguir a luz de uma única vela. O xamã não é apenas um curandeiro que escolhe as ervas e os ingredientes certos para fazer uma mistura curativa para curar doenças físicas, mas também protege sua comunidade da perda da alma. O xamanismo pode ser visto como o sistema de cura mais antigo conhecido no mundo. Von Franz escreve: as raízes tanto do sacerdócio quanto da psicoterapia residem no fenômeno primitivo do xamanismo e na existência de curandeiros. Os sacerdotes muitas vezes servem como líderes espirituais dentro de suas cerimônias religiosas e são responsáveis por conduzir rituais dentro de sua tradição de fé, bem como atuar como intercessores entre o humano e o divino. Seus ritos de exorcismo, a doutrina da transubstanciação, o acesso à água benta e às ervas abençoadas poderiam ser concebidos como práticas mágicas. O psicólogo analítico é como um xamã moderno, que busca curar um paciente e ensiná-lo sobre a importância dos sonhos, que são os guias essenciais para trazer à consciência nossos conteúdos inconscientes, a fim de progredir em direção ao self, a personalidade total. O eu é representado pelo símbolo sagrado da mandala, um círculo mágico encontrado em todo o mundo. Aparece em conexão com estados caóticos de desorientação e tem como objetivo reduzir a confusão à ordem, pois expressa equilíbrio e totalidade. Os pacientes muitas vezes enfatizam o efeito benéfico ou calmante dessas imagens, como se possuíssem um significado mágico. Todos os acontecimentos mágicos, milagrosos e parapsicológicos parecem ter um tema em comum, a saber, uma atitude de expectativa esperançosa por parte dos participantes. Isso também é conhecido como arquétipo do milagre ou arquétipo do efeito mágico. Muitos dos fundadores das grandes religiões realizaram milagres com frequência. Jesus faria da pessoa a quem ele curou um participante da cura, e a tua fé te curou. Pode-se dizer que milagres só podem acontecer em resposta a uma necessidade que transcende o ego. Por exemplo, na Bíblia, Moisés tira a água de uma rocha para saciar a sede do seu povo. Este milagre não é um truque orgulhoso ou uma viagem do ego do mago, mas sim um ato de compaixão.
Há muitos casos de pessoas que evitam acidentes terríveis ao ouvir uma voz vinda do nada, por exemplo, dizendo para alguém sair da estrada, apenas para ocorrer um acidente grave pouco depois, como se alguém tivesse sido avisado pelo seu anjo da guarda. Não temos explicação para tais acontecimentos, mas eles afetam-nos profundamente. O mago é responsável por essas erupções aparentemente milagrosas em nosso mundo cotidiano de espaço e tempo, causa e efeito, que Jung chama de sincronicidade. O mago nos dá vislumbres inesperados do mundo transcendente, oferecendo uma experiência luminosa que suspende temporariamente nossas crenças racionais e nossas preocupações supérfluas. Psicologicamente, o mago é o arquétipo da transformação, transformando velhas realidades em novas. Ele é capaz de transformar a realidade mudando a consciência. Ele é o arquétipo da autorrealização por excelência. O mago nos ajuda em nossa tarefa vitalícia de atingir um nível mais elevado de consciência e de reconhecer aquele poder superior que é maior do que nós. Estamos sempre em um processo de transformação de nós mesmos, dos outros, dos objetos e do mundo que nos rodeia. Para o mago, matéria é energia e energia é matéria. Como afirma a lei da conservação da energia, a energia não pode ser criada nem destruída, só pode ser transformado de uma forma para outra. O mesmo pode ser aplicado à alma eterna e imortal. Frequentemente, as pessoas comuns usam, sem saber, os princípios básicos da magia e nunca pensam que estão fazendo mágica. Todos nós provavelmente conhecemos pessoas que emanam carinho e paz, e às vezes podemos nos sentir melhor apenas por estarmos ao lado delas. Por outro lado, todos conhecemos pessoas cujo mundo interior é caótico e desesperador, e esse estado interior afeta as pessoas ao seu redor. O mago tem controle sobre as leis místicas, que são reflexos espelhados das leis físicas. Como a tábua de esmeralda nos ensina, como acima, assim abaixo, e como abaixo, assim acima, para realizar as maravilhas da obra una. O mago percebe que em um nível fundamental, existe um mundo unitário transcendente onde coexistem a realidade interna e externa, conhecido como o Nus Mundus ou mundo único. O plano mágico e sagrado não é algo que está acima de nós e é inacessível. Pelo contrário, é imanente em nós mesmos, nos outros e no cosmos. O arquétipo do mago proporciona uma sensação de conexão com o todo e uma compreensão de que o que está dentro de nós contém tudo o que está fora de nós. O microcosmo e o macrocosmo se espelham. Às vezes, as coisas mais simples contêm o maior efeito mágico. Nosso mundo está cheio de magia e maravilhas, para quem tem olhos ver, e cabe a nós despertar para a verdadeira beleza da vida. A ordem que estabelecemos no nosso mundo interior corresponde à ordem no mundo externo. Assim, se quisermos um mundo pacífico, devemos começar por nos tornarmos pacíficos. À medida que nos tornamos mais saudáveis e vivos, cada um de nós desencadeia um efeito cascata nos outros. Isto expressa uma verdade fundamental que é partilhada por quase todas as religiões do mundo. É a regra de ouro: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Ame o seu próximo como a si mesmo. No antigo poema épico sânscrito, o Mahabharata, está escrito: e nunca se deve fazer a outra pessoa aquilo que considera prejudicial a si mesmo. Esta, em resumo, é a regra do Dharma. Enquanto o Dharma expressa uma vida virtuosa, o princípio do Karma supõe uma relação de causa e efeito, por meio da qual as ações ou feitos das pessoas influenciam seu futuro, bem como seu renascimento. Parece haver uma lei fundamental de equilíbrio universal na natureza, de modo que o que você faz aos outros retornará para você. Essa é a energia divina inerente a cada ser humano. Como afirma a terceira lei de Newton, para cada ação, há uma reação igual e oposta. Não fomos feitos apenas para viver em harmonia uns com os outros, mas também estamos interligados num sentido metafísico. O filósofo estoico e imperador Marco Aurélio afirma: o que prejudica a colmeia, prejudica a abelha. Quando um homem faz mal a outro homem, eles estão se machucando. O que você faz aos outros voltará para você. E isso pode ir além da nossa existência física. Na cosmologia hindu e budista, a rede de Indra é uma rede cósmica infinita que contém uma única joia brilhante em cada óleo da rede, e como a própria rede é infinita em dimensão, as joias são infinitas em número. Além disso, se inspecionarmos e olharmos atentamente para uma destas joias, descobriremos que na sua superfície polida estão refletidas todas as outras joias da rede, em número infinito.
Não só isso, mas cada uma das joias refletidas nesta joia também reflete todas as outras joias, ad infinitum. Os xamãs percebem o mundo como uma vasta rede de energia, a qual todos os seres vivos estão conectados, anima mundi, e as culturas Melanésia e Polinésia falam de mana, que é o poder sobrenatural extraordinário e irresistível que emana de certos indivíduos, objetos, ação e eventos, bem como de habitantes do mundo espiritual. Este conceito foi popularizado em jogos de RPG, representando a energia usada para realizar habilidades mágicas. Jung escreve: a personalidade humana é dominante do inconsciente coletivo, o arquétipo bem conhecido do homem poderoso na forma de herói, chefe, mágico, curandeiro, santo, o governante dos homens e dos espíritos, o amigo de Deus. Portanto, seja qual for o arquétipo do mágico, está claro que ele é um exemplo da personalidade de mana. Como praticante de magia negra, o mago das sombras não tem interesse em ajudar os outros, mas sim controla ou manipula os outros para seu próprio benefício. Sempre que estamos desapegados, não relacionados e retendo o que sabemos que poderia ajudar os outros, sempre que usamos nosso conhecimento como uma arma para menosprezar e controlar os outros ou para reforçar nosso status ou riqueza às custas dos outros, somos identificados com o mago das sombras como manipulador. O conhecimento esotérico do mago das trevas sobre seu ofício faz com que seu ego fique inflado e ele se aproveite de outros que têm conhecimento limitado. Como afirmou Lord Acton, o poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente. O mago das sombras também tem complexo de Asclépio, uma forma comum de inflação que surge da identificação com o arquétipo do curador. Ele não precisa de nenhum relacionamento pessoal com os feridos. Assumir um arquétipo elimina a humanidade, resultando em crenças grandiosas, megalomania ou complexo de Messias. Isto é típico de charlatões, falsos profetas ou líderes de seitas. O mago das trevas acredita que é um deus porque tem o poder de curar e cai na arrogância, considerado o pior dos 7 pecados capitais. Como o poder do mago em cada um de nós é potencialmente grande, integrar a sombra é essencial para que não usemos conscientemente o nosso poder para propósitos malignos. Se não integrarmos o nosso conteúdo reprimido, eles assumem uma forma monstruosa e possuem-nos como o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Talvez por causa da expressão truques de mágica, o arquétipo do malandro vem imediatamente à mente quando se pensa no mágico. Na verdade, Mercúrio e Hermes são deuses dos malandros, ladrões e mágicos. Quando estão no seu lado sombrio, tornam-se ilusionistas, convencendo os outros do sucesso instantâneo ou de uma pílula mágica para resolver todos os problemas, geralmente a preços elevados. Este método de desviar as pessoas das suas jornadas pessoais para o consumismo estúpido é uma das principais forças da feitiçaria maligna do nosso tempo. Por outro lado, a travessura do malandro pode servir para esvaziar a personalidade de um mago muito sério. Ambos podem mudar de forma, criar ilusões e nos confundir com seus truques. Ao fazer desaparecer os objetos, eles podem dramatizar a simples verdade de que todo objeto, tudo, é apenas uma aparência da realidade. A essência subjacente da arte mágica é a revelação. O mago tem o poder de revelar a estrutura básica subjacente a toda aparência, eliminando os detalhes desnecessários. Por trás das 10.000 coisas, tudo é um. É como se o malandro nos escondesse essa realidade fundamental, até que fizéssemos o trabalho interno necessário para realizar a ilusão das aparências. Este é o véu de Maia que esconde o verdadeiro caráter da realidade espiritual, criando a ilusão cósmica de que o mundo fenomênico é real. No hinduísmo, fazemos parte da Leela, de jogo divino, do Ser Supremo. No baralho Rider-Waite, o mago aparece como um sacerdote sagrado, descartando os aspectos do malandro. O chapéu foi substituído pelo símbolo do infinito, abrangendo criação, preservação e destruição ou o ciclo de nascimento, vida, morte e renascimento. Isso pode ser uma dica sobre a infinidade dos poderes da magia. O número 1 simboliza a totalidade indiferenciada, da qual surgem os dois opostos, conflito necessário para a possibilidade da consciência que define o ser humano. A elevação, entretanto, é um movimento em direção à unidade. A tarefa do mago é unir-se à fonte única, de onde todos viemos e retornaremos, quando chegar a hora certa. Na Cabala, a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, simboliza a unidade de Deus. O mago aponta uma mão com a varinha para o céu e a outra para a terra. Como acima, é abaixo.
Ou como Jesus disse na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O céu, inspiração, sonho, visão, e é baseado nos fatos da existência cotidiana, ambos são igualmente importantes. O verdadeiro poder vem do reconhecimento da nossa dependência da terra, de outras pessoas e da nossa fonte espiritual. Assim, muitos xamãs tradicionais começam seu trabalho conectando-se conscientemente e agradecendo a terra, as 4 direções, as pessoas que mais amam, incluindo seu professor, Pi, finalmente, ao poder espiritual a quem servem. No livro vermelho, Jung dedica um capítulo ao mago. Ele conhece Filemon, seu velho sábio e mágico interior. Quando Jung fala com ele sobre o que é magia, Filemon responde que a magia é precisamente tudo o que escapa à compreensão. Não se pode entender a magia. Só se pode compreender o que está de acordo com a razão. A magia está de acordo com a irracionalidade, que não se pode compreender. Jung escreve: a prática da magia consiste em tornar compreensível o que não é compreendido de uma maneira incompreensível. A magia nunca será perdida para a humanidade, pois ela renasce com cada um de nós. Precisamos de magia para poder receber ou invocar o mensageiro e a comunicação do incompreensível. Devemos aceitar que o mundo compreende razão e irracionalidade, e que a magia permanece um mistério, até que se alcance a gnose. Então poderíamos dizer, como Jung fez quando lhe perguntaram se acreditava em Deus, e não preciso acreditar, eu sei. Jung escreve: este poder mágico não se permite ser ensinado nem aprendido. Ou um tem ou não tem. Agora conheço o seu mistério final, você é um amante. Você conseguiu unir o que foi separado, isto é, unir o acima e o abaixo. Faz muito tempo que não sabemos disso? Sim, sabíamos, não sabíamos. Sempre foi assim, mas nunca foi assim. Por que tive que percorrer estradas tão longas antes de chegar a Filemon, se ele queria me ensinar o que é de conhecimento comum há séculos? Infelizmente, sabemos tudo desde tempos imemoriais, e no entanto, nunca saberemos até que seja realizado. Quem esgota o mistério do amor? Se ouvirmos a nossa voz interior, consciência ou intuição, apesar de termos consciência de que os outros podem pensar que o que estamos fazendo é loucura, despertamos o mago interior. O caminho do mago é solitário. Ao mergulhar na própria psique e nas imagens internas, pode-se trazer o desconhecido para o conhecido, o inconsciente para a consciência. Isso é magia e esse é o propósito da psicologia junguiana. Quando dedicamos tempo, energia e recursos a algo, culinária, música, pintura, escrita, etc., estamos trabalhando na integração do arquétipo do mago, que faz parte do processo de individuação. O mago não apenas trabalha no aperfeiçoamento de sua arte para fins práticos, mas também possui amplo conhecimento sobre ela e sua conexão com o modo de vida. Grande parte da nossa negatividade interior resulta da repressão. A questão não é livrar-se dele, mas transformá-lo, permitindo-lhe ressurgir, ser reconhecido e assumir uma nova forma. É possível aprender a transformar a energia emocional quando aprendemos a sentir plenamente os nossos sentimentos. Podemos ver isso em nossos relacionamentos pessoais quando falamos sobre nossa dor ou raiva e saímos do outro lado sentindo-nos mais íntimos e amorosos do que antes. Quando uma pessoa se abre para sentir a dor de outra pessoa e passa por ela com a outra pessoa, muitas vezes acontece que ambos se sentem melhor no final. O poder das palavras é evidente na psicanálise, a cura pela fala. Sabemos que os problemas da nossa vida exterior refletem o nosso estado interior, mas pode ser muito doloroso quando somos incapazes de nos curar. A forma mais elevada de cura é o equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Boa nutrição e exercícios, uma conexão com o nosso eu mais íntimo e permanecer fiel à nossa fonte espiritual. Muitas vezes a magia é tão simples quanto a oração. Muitos magos simplesmente pedem o que é necessário: saúde, perdão, transformação, recursos. Desde que seja razoável e dentro do humanamente possível, pode-se alcançá-lo. A resposta vem da sabedoria de um poder maior que o nosso. Daí o ditado em Mateus 7:07: Pedi-vos será dado, procure e acharás, bate e a porta lhe será aberta. Curiosamente, o número 7 é considerado o mais místico de todos os números, simbolizando plenitude e conclusão, pois é o dia em que Deus terminou sua obra, abençoou-a e descansou.
É o número mais repetido na Bíblia. Todas as grandes invenções e maravilhas do mundo existiram inicialmente como imagens no inconsciente. Ao prestarmos atenção a eles, nós os trouxemos à consciência e os solidificamos no mundo externo. O mágico traz o reino da fantasia e da imaginação para a realidade. Ao visualizá-lo, ele o cria. Na numerologia, isso corresponde ao mestre número 22, mestre construtor, que é o mais capaz de realizar seus sonhos. Até certo ponto, os pensamentos criam a realidade. A crença não é trivial, tem resultados tangíveis. O poder da mente pode até curar doenças, como visto em estudos controlados por placebo. No pensamento da nova era, a lei da atração supõe que pensamentos positivos trazem resultados positivos e pensamentos negativos trazem resultados negativos. Psicologicamente, porém, é demasiado unilateral. Não devemos impor a nossa vontade à realidade, mas render-nos tanto ao positivo como ao negativo, que devem coexistir, pois essa é a realidade fundamental da condição humana. É a sua síntese, e não a repressão da negatividade, que traz à tona a plenitude do ser, da totalidade psíquica, do equilíbrio e da harmonia. O pensamento positivo nunca deve ser usado para evitar a responsabilidade pelos danos que você causa a si mesmo ou aos outros. Quando fazemos mal, precisamos pedir perdão. Quando pudermos fazê-lo honestamente, também deveremos fazer as pazes de alguma forma. O mago sempre pratica algum tipo de ritual. Os rituais expressam uma mudança no compromisso e ajudam-nos a experimentar uma sensação de ligação, e os rituais repetidos ao longo do tempo ligam-nos aos nossos antepassados históricos. Indivíduos e tradições diferem quanto aos detalhes de tais práticas, de meditação, imaginação ativa, oração, enteógenos, etc. Psicologicamente, a ideia é alinhar a sua consciência com o seu inconsciente, para que a sua história única se desenrole na vida. Assim como as frutas e as flores, nossas experiências de vida são produtos da natureza. Eles crescem espontaneamente em nosso jardim, aguardando serem descobertos para a nutrição de nossa alma. O mago viaja para outro mundo, através de estados alterados de consciência. Todos nós entramos nesses estados alterados, mas a maioria de nós escolhe não nos tornarmos muito conscientes deles. Estas, no entanto, abrem-nos a uma sabedoria mais profunda e a uma ligação com o transpessoal que melhora enormemente a qualidade do resto das nossas vidas. Uma maneira de despertar o mago interior é simplesmente tornar-se consciente à medida que entramos nesses outros planos da realidade. As sincronicidades tornam-se mais frequentes, imagens interiores materializam-se subitamente na nossa realidade exterior, sem qualquer ligação causal, como se as tivéssemos evocado, ou como se o acontecimento sincronístico devesse conter uma mensagem especial para nós. O modo como se decodifica o significado de tal evento faz parte da integração do arquétipo do mago. Muitas pessoas tentam meditar e implantar imagens favoráveis no inconsciente por meio da auto-hipnose ou de outras técnicas. Contudo, não se pode manipular as atividades do inconsciente pela força da vontade. O inconsciente é, por definição, inconsciente. Uma técnica mais útil, como tem sido praticada desde os tempos antigos, é simplesmente observar os pensamentos, sentimentos e imagens interiores da pessoa e permitir que quaisquer imagens apareçam nos olhos da mente. O mago interior pode ajudar-nos a tomar consciência das visões de poder que existem dentro de nós, para que possamos trazê-las à realidade ou transformar os conteúdos reprimidos em algo belo, pois o mago pode transformar o comum em algo extraordinário. Nossas imagens interiores anseiam por nascer, lutando contra a nossa indiferença para se libertarem do inconsciente. Como uma pedra mantida ou cativa ou à espera de ser libertada pelo escultor. Alguns artistas deste meio dizem que não criam suas figuras. Em vez disso, eles simplesmente cinzelam todo o material supérfluo para que a imagem já implícita no inconsciente possa permanecer livre na pedra. Da mesma forma, quando estamos num estado de massa confusa, de caos interior, podemos mergulhar no eterno guia interior, para encontrar a fonte da nossa confusão e esclarecer impulsos conflitantes. Se o espectador pudesse entrar nessas imagens em sua imaginação, aproximando-se delas na carruagem de fogo de seu pensamento contemplativo. Se ele pudesse fazer de uma dessas imagens maravilhosas um amigo e companheiro, e então ele surgiria de seu túmulo, então ele encontraria o Senhor nos ares e então seria feliz.
Obrigado por assistir, te aguardo no próximo vídeo.